turma, tudo bem com vocês? Estão assistindo às nossas videoaulas? Estão aprendendo aí o conteúdo de uma outra maneira? Quero vocês conectados com as nossas videoaulas, aprendendo bastante e discutindo em sala com os professores de vocês o que estão aprendendo aqui conosco. Combinado? Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje iremos falar um pouquinho sobre a função do número. Números que indicam um código. Mas, professora, é possível um número indicar um código? Sim. Ao analisarmos os números, nós vamos ver que eles podem expressar contagem ou quantidade, eles podem indicar um código, uma medida ou até mesmo uma. Parabéns para você que respondeu ordem, conteúdo da nossa aula passada. Os números também podem indicar uma ordem, mas vamos lá. Acabei de dizer para vocês que os números, eles podem indicar contagem. Como que o número vai indicar contagem? Logo, logo vamos retomar este conteúdo. Eles podem indicar uma ordem, uma medida e até mesmo um código. Observem estas imagens. Aqui nós temos algumas situações. Olha para vocês verem. Quando estamos andando pelas ruas, é possível observarmos no portão, no muro das residências, um número. E este número, será se ele representa um código? Vamos lá, crianças, quero vocês participando. Ele vai sim indicar um código, não é mesmo? O código daquela casa é o número que aquela casa tem. Nas placas dos automóveis, encontramos placas nos carros, nos ônibus, nas motocicletas. E será se aquele número que está escrito ali, ele também irá representar um código? Muito bem, ele também vai representar o código daquele determinado veículo. Código de barras. Quem aqui já foi ao supermercado com os pais e no momento em que estava passando os produtos pelo caixa, você viu que eles estavam realizando a leitura de quê? Isso, crianças, do código de barras daquele produto. Então, código de barras, os números que ali estão, também representam um código, porque é o código daquele determinado produto. Uma curiosidade, quando eles realizam a leitura daquele código, todas as informações daquele produto vão aparecer na tela do computador. Vai aparecer qual é o nome do produto, a marca, vai aparecer o peso ou a quantidade, vai ter todas as informações daquele produto, justamente por causa da importância desse código. E quem aqui já comprou também um ingresso para ir a um determinado espetáculo, a um show? Naquele ingresso, nós também vamos encontrar os números expressando aí um código. Vamos para outras situações. Quem já encontrou nas ruas as placas de trânsito, especificando aí a quilometragem? Será se nestas situações os números estarão representando um código? Não mesmo, né, crianças? Porque, como eu disse para vocês, os números, eles podem indicar código, medida, contagem ou quantidade. Então, eu trouxe para vocês perceberem a diferença de quando um número, ele representa aí um código para outras situações. Por exemplo, aqui nós temos uma placa com o seguinte número, 50 km por hora. Será se nesta situação o número ele estará representando um código? Não mesmo, ele está entrando aí como uma medida. Ao analisarmos os números que estão presentes no nosso dia a dia, a gente consegue fazer esta
diferenciação. Vamos falar agora sobre as curiosidades sobre os números das casas. Expliquei para vocês que todas as residências elas vão ter um número e que este número ele indica um código. Só que, crianças, os números são tão utilizados, são tão importantes, têm tantas funções que eles não se limitam somente em ser um código. Sabiam disso? Quero mostrar para vocês que, ao sair na rua da casa de vocês, vocês irão observar em todas as residências este número, representando um código. Mas como que esses números estão organizados? Já pararam para pensar sobre isso? Estando na rua da casa de vocês, vocês irão observar que nós temos as residências que estão à direita, mas também temos as residências que estão à esquerda da nossa rua, não é mesmo? À nossa direita, os números serão sempre pares. Serão os números pares que iremos encontrar à nossa direita. Agora, à nossa esquerda, os números das casas que indicam um código estarão sempre organizados aí, somente os números ímpares à nossa esquerda. Algo muito importante, esses números estarão organizados na ordem crescente, eles vão aumentando. Os números das nossas residências indicam sempre um código. Bom, e assim nós encerramos a nossa aula de hoje, que vem representando aí, mostrando para vocês os números quando eles indicam ou representam um código. E vocês irão observar estes números em diversas situações do nosso dia a dia. Algo interessante, crianças. Entrou no supermercado, encontrou um folheto, você pode brincar com este folheto, destacando os números que nele aparecem e ainda mais descobrindo qual é a sua função. Será se aquele número representa uma ordem, um código, uma quantidade ou uma medida? Então, fica aí este desafio para vocês. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática, isso mesmo, com a professora Fernanda. E o que iremos falar na nossa aula de matemática de hoje? Conceito, identificação e representação. O que nós temos aqui nesta imagem? Ah, nós temos uma imagem com alguns ovos. Quantos ovos será que nós temos nesta imagem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ovos. O que será que essa quantidade tem a nos dizer? O que nós vamos aprender hoje voltado aí para 12 unidades? Nós já sabemos que 10 unidades representa uma dezena. Mas e 12 unidades? Estão curiosos para saber? Então, venham comigo. Observem esta seguinte situação. Bom dia, Dona Maria. Mamãe pediu para comprar 12 laranjas, disse a menina aí toda feliz ao chegar na banca de verduras e frutas. Mas Dona Maria fez uma pergunta para ela. Olha o que Dona Maria disse. 1 dúzia? E agora, gente? O que esta menina vai responder para Dona Maria? Será que 12 laranjas seria o mesmo que 1 dúzia? O que vocês arriscariam aí
responder para a professora: será se é a mesma quantidade? Bom, crianças, hoje nós vamos aprender o conceito de dúzia e o conceito de meia dúzia, para podermos então darmos a resposta final para a Dona Maria. Uma dúzia é igual a 12 unidades. Então, quando eu digo que eu tenho 12 unidades de lápis de cor na minha caixa, eu estou dizendo que ali contém uma dúzia de lápis. Por quê? 12 unidades é o mesmo que uma dúzia. Então, se 12 unidades é o mesmo que uma dúzia, ou uma dúzia é igual a 12 unidades, a metade disto será o quê? Meia dúzia igual a 6 unidades. Por que 6 unidades? Porque a metade de 12 é igual a 6, ou seja, 6 é metade de 12. É o mesmo que acontece com as dezenas. Se eu tenho uma dezena, eu tenho 10 unidades. Mas se eu tenho meia dezena, metade de 10, eu vou ter quantas unidades? 5 unidades. E agora que nós aprendemos o conceito de dúzia, o que a menina pode responder para a Dona Maria? Sim, Dona Maria, eu preciso de uma dúzia de laranjas, porque assim ela vai levar exatamente a quantidade de 12 laranjas. Observem aqui. Quantas maçãs aparecem nesta imagem? Vamos contar? Crianças, se eu realizar a contagem de uma por uma maçã, nós vamos chegar a um determinado número. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maçãs. Eu poderia responder de duas maneiras. Quantas maçãs eu tenho ao todo? Posso dar como resposta 12 maçãs ou uma dúzia de maçãs. Por que eu posso usar a resposta uma dúzia? Não esqueçam, porque uma dúzia é igual a 12 unidades. Sendo assim, nós temos uma dúzia de maçãs ou 12 maçãs. Mas, nesta situação, vocês irão perceber que 12 unidades é igual a uma dúzia. Por este motivo, nós podemos utilizar aí os dois termos como resposta. Observem este outro exemplo. Quantas laranjas aparecem nesta imagem? Vamos contar uma por uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 laranjas. Como eu poderia responder essa mesma quantidade de 6 laranjas, mas utilizando uma outra estratégia para a resposta? Parabéns! Eu poderia dizer que eu tenho meia dúzia, ou seja, meia dúzia é a metade, certo? Que é igual a 6. 6 unidades é igual a meia dúzia. Então, nós podemos ter essas duas respostas: 6 unidades ou meia dúzia de laranjas, 12 unidades ou uma dúzia de maçãs. Aqui nós aprendemos que nós podemos utilizar os números aí representando uma dúzia ou meia dúzia. Bom, meus amores, nesta aula de hoje nós aprendemos que os números podem representar aí uma dúzia ou meia dúzia. Aprendemos que uma dúzia é igual a 12 unidades e que meia dúzia será igual a 6 unidades, ok? Espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!
Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é dia de aula de matemática e vocês não estão perdendo as aulas, não é mesmo? Estou acompanhando, estou vendo o acesso de vocês e quero pedir para não deixarem de assistir às nossas aulas, conversar com os colegas em sala, conversar com os professores, discutir sobre os nossos conteúdos e assim vocês estarão aprendendo cada dia mais. Aula de matemática hoje, tia Fernanda vai falar sobre um conteúdo muito fácil de aprender que vocês, inclusive, já aprenderam com os professores de vocês. Iremos falar sobre conceito, identificação e representação. O que é isso, professora? Iremos falar sobre sucessor e antecessor. É muito fácil trabalharmos aí com antecessor e sucessor. E vocês utilizam o antecessor e o sucessor diariamente. Quando eu digo para vocês que a matemática está presente no nosso dia a dia, não é por acaso. Vamos lá. Vocês gostam de brincar de jogos que envolvem aí a trilha? Existem diferentes jogos envolvendo a trilha, não é mesmo? E o mais interessante é que em uma trilha nós vamos ter uma sequência dos números. Eu já brinquei do jogo da trilha da adição, trilha da subtração, trilha do meio ambiente. O interessante da trilha, crianças, é que os números estarão em uma sequência. Observem esta trilha aqui para vocês verem. Nesta trilha, os números estão organizados de 1 até 20. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os números aqui foram organizados em uma sequência até 20. E para avançar neste jogo, à medida que você vai lançando o dado, você vai seguindo um número após o outro, certo? E você vai utilizar os marcadores. Mas por que de uma trilha para falarmos de antecessor e sucessor? Vamos localizarmos aqui nesta trilha o número 12. Conseguiram encontrar aí o número 12? Pode colocar até o seu dedinho aí no número 12. Existe aí algum número que vem antes, que antecede o número 12? Observa bem de pertinho. Parabéns, crianças. O número 11. O número 11 antecede o número 12. Mas, e logo após, logo depois do número 12, tem algum número? Temos sim, temos o número 13. Então, o número 13, ele está depois, logo depois do número 12. Agora, vamos entender o porquê de utilizarmos esta trilha? Porque eu disse para vocês que o antecessor é aquele número que vem imediatamente antes e o sucessor é aquele número que vem imediatamente depois. Então, nesta trilha, nós podemos localizar nela o antecessor e o sucessor de diferentes números. Observem que agora a tela vai aparecer bem grande com a trilha aí. E eu vou falar o número para que você localize o antecessor e o sucessor deste número. Vamos lá? Trilha na tela. Localizem aí o número 16. Qual é o antecessor do 16? Muito bem, 15. E o sucessor do 16? É o número 17. Mais uma questão para vocês. Localizem na nossa trilha o número 5. Quem é o antecessor do número 5? 4. E o sucessor do número 5? 6. Localizem na trilha o número 20. Quem seria o antecessor do número 20? 19. E nesta trilha, tem
tem o sucessor do número 20? Observem que não irá aparecer aí, mas nós sabemos que existe um sucessor para o número 20, que neste caso é o número 21. Então, como eu disse para vocês, antecessor é o número que vem imediatamente antes. E o sucessor é o número que vem imediatamente depois. Observem agora que nós temos uma reta numérica. E nesta reta numérica nós também temos alguns números. Ela inicia no número 100 e termina no número 110. Vamos seguir esta sequência? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Vamos localizarmos aí nesta reta numérica o antecessor e também o sucessor de alguns números. Observem que, utilizando uma reta numérica, assim como nós utilizamos o jogo da trilha, vai ficar mais fácil ainda para você encontrar o antecessor e o sucessor de um determinado número. Vamos localizar na reta o número 105. Localizaram? 105. Qual é o número que vem antes? O antecessor de 105? 104. E o sucessor de 105? 106. Meus amores, na matemática é muito importante nós utilizarmos da linguagem matemática. Ao invés de falarmos aquele que vem antes, aquele que vem depois, vamos tentar usar a palavra corretamente, a nomenclatura correta. O que é isto, professora? O que vem antes é chamado de antecessor. O que vem depois é chamado de sucessor. Usar a linguagem matemática é dizer antecessor, sucessor. Quer ver como é fácil? Localizem na reta o número 103. Qual é o seu antecessor? 102. Qual é o seu sucessor? 104. Então, é muito importante nós utilizarmos a palavra correta, a nomenclatura correta. E você pode, inclusive, montar, sabe o que em casa? Um dicionário matemático. Todas as palavras que a professora for ensinando para você, você pode ir anotando no seu dicionário a palavra matemática corretamente com o seu significado na frente. Antecessor é a palavra matemática corretamente. É o que vem antes. É o que vem antes é a definição. Sucessor, vocabulário matemático. Significado, o que vem depois. Mas ao falar, ao participar das aulas, utilize o vocabulário matemático. Combinado? Aprendemos hoje um pouquinho sobre como encontrarmos o antecessor e o sucessor dos números, tanto nos jogos quanto também na reta numérica. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje, ainda falando sobre sucessor e antecessor, mudei inclusive aqui a ordem para ver se vocês aprenderam. O que é sucessor? É aquele número que vem imediatamente depois, enquanto o antecessor é aquele número que vem imediatamente antes, certo? Observem aqui que nós temos 3 casas. E a casa do meio, ela está com o número 8. A partir do momento que nós analisamos o algarismo 8, nós vamos compreender que este algarismo 8, ele terá um
antecessor e também um sucessor. Gente, qual é, neste caso, o antecessor do algarismo 8? Observem que a setinha está mostrando certinho para vocês. Antecessor é aquele que vem imediatamente antes. Quem está imediatamente antes do 8? É o algarismo 7. Por isso, eu posso dizer que 7 antecede o algarismo 8. Ele vem imediatamente antes. Por isso que 7 é considerado aí antecessor do algarismo 8. Mas, professora, neste caso, o algarismo 8, ele também terá um sucessor? Sim. Neste caso, quem será o sucessor do algarismo 8? É aquele que vem imediatamente depois. Neste caso, o sucessor do algarismo 8 é o algarismo 9. Então, para identificarmos o antecessor e o sucessor de um determinado número, é preciso que você entenda a sequência numérica para saber o que vem antes e o que vem depois. Apresento aqui para vocês um quadro numérico. Este quadro numérico inicia no algarismo 1 e vai até o número 100. Aqui nós temos uma sequência numérica de 1 até 100. Observem que, se localizarmos dentro desta sequência de 1 a 100, um determinado número, você vai conseguir encontrar o antecessor e o sucessor. Então, vamos todos aqui ficarem de olho no quadro numérico. Vou falar alguns números para que você encontre o antecessor e o sucessor. Mas prestem atenção, crianças, eu vou falar apenas o número. Quem vai dizer o antecessor e o sucessor é você. E eu não vou falar em voz alta o antecessor, não, e nem o sucessor, porque ele irá aparecer aqui circulado na tela e você vai poder comemorar se você tiver acertado. E se errar, tente novamente. Vamos para um teste aqui com vocês? De olho no quadro numérico que está na tela. Número 66. Quem é o antecessor de 66? Ah, a resposta apareceu aí para você. Parabéns para quem acertou. Qual é o sucessor de 66? Olha a resposta aparecendo na tela. É este número mesmo. Parabéns para você que acertou. Viram que as respostas apareceram aí? Quem respondeu 65 como antecessor e 67 como sucessor, acertou. Querem mais uma? Vamos para outro exemplo. Localizem na tela o número 50. Encontraram? Quem é o antecessor de 50? Muito bem, resposta para vocês. Quem é o sucessor de 50? Olha só que a resposta apareceu aí. E que pegadinha, hein? Porque vocês viram que o número desceu para a próxima linha. Mas se você respondeu 49 como antecessor e 51 como sucessor, você acertou. Porque o importante é seguirmos a nossa sequência. Então, com o quadro numérico, crianças, vocês poderão brincar em casa de encontrar o antecessor ou o sucessor de um número. Pergunta: sou antecessor de 63. Quem sou eu? Ah, se ele é o antecessor de 63, quem sou eu? Resposta apareceu aí para vocês. Viu só como é fácil de brincar com os números? Pois bem, hoje nós aprendemos aí que antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois.
mas nós também podemos utilizar do antecessor e sucessor para brincarmos no nosso dia a dia. Observem estas crianças. Nós temos uma com um pincel laranja, outra utilizando o pincel com a cor amarela, outra com um pincel azul, rosa e verde. Olha a pergunta que vou fazer para vocês. Qual a criança que está antes da que está com o pincel azul? É a que está de pincel amarelo, é a que vem antes. E qual criança está depois, está depois da criança de pincel azul? É aquela que está utilizando o pincel na cor de tinta rosa. Então, no nosso dia a dia, a gente também pode utilizar aí quem está antes e quem está após. Quem antecede e quem está sucedendo aí o outro. Combinado, meus amores? Chegamos ao final da nossa aula. Um abraço apertado para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!